A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É celebrar o milagre que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. É já pensar no nome do bebê antes de poder engravidar. É você já celebrar aquilo que Deus prometeu que faria no futuro, mesmo enquanto isso ainda não esteja palpável para você no presente. O fato de algumas coisas ainda não serem palpáveis não significa que Deus não esteja fazendo, porque eu creio sem ver, certamente os meus olhos verão. A palavra da fé é o que mudou a minha história e vai mudar a sua história também. Então a gente faz assim: Deus, se você fizer, eu faço. Mas as nossas promessas nada mais são do que uma expressão de falta de fé, porque a gente está dizendo: se você fizer, aí eu faço. A fé significa: Deus, porque eu sei que você já vai fazer, eu entrego, porque eu creio que o Senhor já moveu. Eu derramo, porque eu creio que o Senhor já abriu. Eu descanso. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? A dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. O otimismo pode te levar a lugares interessantes, mas só a fé pode te levar a lugares impossíveis. Quando você se move, mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais estão à espera de alguns passos de fé que você precisa dar. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, ele encontra. Então a verdade é que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Existem limites que a estratégia consegue me levar, mas para passar desses limites, só a fé em Deus consegue me fazer chegar lá. Você pode ter uma boa estratégia, um bom business plan, você pode ter pessoas que te ajudem, você pode ter pessoas que te indicam, você pode ter um bom networking, mas a grande verdade é que tudo isso te leva a viver algo extraordinário, mas só a fé te leva a viver algo sobrenatural. O extraordinário é bom, mas o sobrenatural, ele só acontece pela fé. Impossibilidades para o homem natural são o final de uma estação. Impossibilidades para o sobrenatural são o início do novo de Deus. Então tem coisas que a gente olha como sendo uma impossibilidade. Na verdade, pelos olhos da fé, elas são um passaporte para um novo nível em Deus. Eu sei que às vezes ouvir isso no momento que a gente está mal, de um pastor que parece estar bem, pode parecer quase como alguém falando de forma romantizada, sem saber o que eu estou passando. Mas eu estou falando como alguém completamente dependente de milagres todos os dias, para te lembrar que se você crer e não duvidar, tudo é possível ao que crê. Portas fechadas também são milagres. Eu prefiro uma porta fechada por Deus do que uma porta que Deus não abriu. Para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que leva. Isso tem a ver com posicionamentos, isso tem a ver com até com expectativas em relação a milagres. Isso tem a ver com a forma como você se move, como você pensa, a forma como você busca, como você mergulha, a forma como você confia em Deus. Ei, decisões estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. A verdade é que o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar é decidir que não quer estar mais aonde nós estamos. O poder da decisão está ligado justamente em você decidir não estar mais onde você está. O problema é que muitas vezes a gente reclama do que está vivendo, mas não se move para viver algo novo. A gente reclama do que está acontecendo, mas não se move para que aconteça algo novo. Grande verdade é que nem todo mundo que está caminhando em círculos percebe que está caminhando assim. As nossas decisões são uma expressão do estado em que o nosso coração está. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Emoções doentes geram decisões doentes. Emoções em desordem fazem com que a tua história entre em desordem. Sabe, a gente precisa aprender a lidar com emoções, a gente precisa aprender a lidar com o passado. Tem pessoas que não conseguem fluir, não conseguem enxergar o futuro que Deus preparou porque ainda estão acorrentados no passado. E esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Não tem a ver só com esquecer, mas você também precisa avançar. Tem gente que fala, não, eu já esqueci do que fizeram. Ok, mas você começou a avançar? Porque não tem a ver só com deixar o passado para trás, tem a ver com você começar a caminhar em direção ao futuro. Sabe, esquecer é uma decisão, mas avançar também. Você não precisa carregar tanto peso, irmão. Pode ser leve.
A gente sabe que precisa mergulhar mais. A gente sabe que precisa confiar mais. A gente sabe que precisa descansar mais. Mas não é o que a gente sabe que muda a nossa história. É o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. O que vai mudar a tua história não é o quanto você sabe, mas é o quanto você vive aquilo que você sabe. A gente pode optar por ficar sempre adiando decisões, ou a gente pode entender que todas as vezes que eu adio uma decisão, eu adio um milagre também. As nossas decisões definem o que a gente vai viver, irmão. Então para de colocar em outros a responsabilidade que é sua. Para de reclamar de decisões que você ainda não tomou. Para de reclamar de circunstâncias. Mas a economia está quebrando, e daí? Mas tem portas se fechando, e daí? Você só precisa de uma. Entenda isso, irmão. As circunstâncias não podem diminuir a nossa expectativa. Sabe, a gente passa por muitas coisas que não precisávamos passar. Tem muitas decisões erradas que a gente toma e no final a gente quer espiritualizar dizendo que são a vontade de Deus. A gente precisa entender, irmão, que as nossas decisões elas estão diretamente ligadas na construção da nossa história, do nosso destino.